Primeiro, a respeito da execução contratual. Já passou a licitação, já passou o projeto, já fizeram tudo isso, já julgaram, já homologaram e contrataram. Então, estamos na fase de execução contratual, com a empreiteira já executando os serviços. O que tem que ser verificado? Primeiro, se houve a assinatura, ou foi realizada a RT ou a RRT, o Rogério já falou, diferenciação, RT para engenheiro e RRT para arquitetos. Eles dividiram entre CREA e CAL. A RT de execução e de fiscalização, se for o caso, se for uma empresa, se for a própria unidade que está executando a obra, e for um engenheiro contratado pela prefeitura, e ele tiver uma RT de serviço para a prefeitura, não precisa fazer uma específica, então só nesse caso. Mas de execução, obrigatoriamente, verificar se não está havendo subcontratação de serviços que, fora do especificado no edital, que, conforme o Rogério falou, todos os serviços que podem ser subcontratados, eles devem estar especificados no edital, e verificar se não está havendo, então, serviços subcontratação fora do que está previsto. Se houver atraso na obra, eu acredito que seja um caso bastante comum, infelizmente, são atrasos nas obras, tem que ser avaliado o motivo desse atraso. Se for por culpa da empreiteira, existem as sanções que podem ser aplicadas como multa. O ideal é que a prefeitura tenha um regramento a respeito disso, tenha uma portaria, algum tipo de instrumento para aplicar esse tipo de sanção à empresa, porque tem que dar ampla defesa, direito à defesa, tal, porque ela pode recorrer depois ao judiciário e essa multa ser retirada. Casos de pagamento antecipado, não pode. A gente encontra casos de edital que prevê que o primeiro pagamento, sei lá, 10%, seja na assinatura do contrato. Isso não existe, tá? Não deveria existir, isso é pagamento antecipado. Material exposto na obra, pagamento por material posto na obra. Já encontramos também casos que a administração pagava quando a construtora colocava o material na obra, mesmo sem executar o serviço. São duas coisas diferentes. O material posto na obra não quer dizer que o serviço vai ser pago. Não pode ser pago. Só pode ser pago o serviço após o serviço totalmente executado. Porque a empreiteira pode colocar o material na obra, a administração vai lá, mede, e depois ela retira esse material. Então, não pode pagar por material posto na obra. Mesmo que tenha especificado no orçamento material diferente de serviço. Tá? Tem que haver, então, uma portaria designando o fiscal para a obra, mesmo que ele tenha uma RT, uma RRT de serviço para a prefeitura, ele tem que ter uma portaria para indicar ele como fiscal. A gente encontrou casos que o engenheiro ele tinha uma RT de fiscalização para a prefeitura, só que ele disse, essa obra aqui não fui eu fiscalizei, não sei nada a respeito dessa obra, porque não havia portaria indicando ele como responsável. Medições. Aqui a gente está falando medição daquele tipo comum, tá? Empreitado por preço unitário, não é empreitado por preço global, é empreitado por preço unitário. Evidenciar com exatidão os quantitativos dos serviços executados e uma memória de cálculo. Se, por exemplo, se for serviços como terraplanagem, tem que ter uma memória indicando como é que se chegou àquele valor. Não é o ideal, mas a própria empreiteira pode fazer a medição, mas tem que ser visada, verificada pelo engenheiro fiscal da obra, e porque ele, em última análise, é o fiscal que ele é responsável pelaquela medição. Se houver qualquer diferença, serviços medidos e não executados, é ele que vai responder. A medição, então, tem que ser assinada pela construtora, obrigatoriamente. Se for o caso, haver uma consultora fazendo supervisão da obra, ela também assina.
e, logicamente, o fiscal da obra também assina essa medição. Atenção, a gente só pede atenção para os engenheiros não fazerem a tal da medição assinada em gabinete, que ele não vai na obra, simplesmente a empreiteira entrega a medição e ele assina. Como eu disse antes, ele é responsável por essa medição. Se ele disse que o material foi executado, aquele quantitativo foi executado, é porque foi executado. A respeito de aditamentos contratuais, lembrando novamente, termos aditivos é exceção, não é regra. Os 25% que a lei permite, a artigo 65, é exceção, não é regra. Tá? Então, não fiquem pensando que, não, vamos fazer mais ou menos, porque depois tem os 25% que a lei permite. De novo, é exceção. Obrigatoriamente com uma justificativa técnica, não somente com uma justificativa, ao parecer jurídico, dizendo que é possível fazer o aditamento contratual, mas especialmente uma justificativa técnica. Lembrando, justificativa técnica deve dizer por que foi necessário aditar aquele contrato. E não é somente dizer que há necessidade. Precisamos de mais 100 metros cúbicos de concreto. Por quê? A justificativa tem que demonstrar por que foi necessário, não simplesmente dizer o que aconteceu. Atentar para permutas de serviço, por exemplo, foi contratado um determinado serviço, uma determinada quantidade, e por meio de aditivo contratual troca-se aquele serviço por outro, sem evidenciar a necessidade. Justificativa técnica, tem que ter uma justificativa evidente. Alterações de projeto. Se o projeto básico está bem feito, e isso deve ser a regra, não deveria haver justificativa, não há justificativa para aditamento, salvo exceções. Atentar para o jogo de preços. O que é jogo de preços? A empreiteira oferece um preço num determinado serviço, por meio de aditivo, esse preço é substituído em outro serviço, ou simplesmente aumentado. Tá? Itens novos. Se precisar, por meio de aditivo, precisou de um item de serviço novo. Esse preço desse serviço novo deve também ser verificado, assim como foi feito no planilha de orçamento, deve ser verificado. Há o DEINFRA tem uma instrução normativa que é bem interessante, que diz o quê? Casos de preços de serviços novos, tem que ser dado o desconto em relação ao orçamento, tem que ser o mesmo que a empreiteira deu na obra. Então, se, por exemplo, no grupo de terraplanagem, a empreiteira deu um desconto de 10% em relação ao orçamento da administração, em caso de serviços novos, esse mesmo desconto, 10%, tem que ser ofertado em relação ao orçamento base da administração. Casos de aditamento. Isso aqui é bastante comum. Há um projeto, foi executado um projeto. E esse projeto, por meio de termo aditivo, esse projeto foi completamente descaracterizado. Há um caso num município próximo aqui que eles pretendiam fazer uma arena, uma arena multiuso, e aí paralisaram a obra e agora estão querendo fazer uma outra coisa, fazer um caso de espetáculo, sei lá. Tá, isso é alteração de projeto. Por exemplo, começaram a executar uma escola, e aí a prefeitura resolveu não mais fazer uma escola, fazer dali a sua sede própria, dizer que é uma sede própria. Isso aí é alteração de projeto. Falta planejamento. Lembra do planejamento? Limites para aditamento de valor. Isso aqui é uma coisa bastante importante. Quem estiver dormindo, ainda estiver cansado do café, dá uma acordadinha, porque isso aqui é importante. Para efeitos de aditamento de valor, deve ser considerado separadamente os acréscimos e as diminuições, tá? As reduções. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Existe um acordo, um TCU, dizendo exatamente isso aqui. Em caso, o conjunto de reduções de acréscimo, sempre calculado por cima do valor original, aplicando-se a cada um desses conjuntos individualmente e sem nenhum tipo de compensação entre eles. Lembram dos tais famosos aditivos com valor zero? Não sei se vocês já fizeram, já teve termo aditivo com valor zero?
que há acréscimos de serviço e, para compensar, para não dar aditivo de valor, reduz-se quantitativo de serviços também. Então, isso tem que ser avaliado individualmente. Uma coisa são reduções, outra coisa são os aditivos de acréscimo. Por exemplo, contrato. Teve uma licitação que o contrato, a empreiteira ofereceu R$200 mil para executar a obra. Então, valor máximo de aditivo, lembrando novamente, aditivo exceção, valor máximo de aditivo, R$50 mil, que é 25% dos 200 mil, dá R$50 mil. Houve um aditivo reduzindo os quantitativos em 20%. 20% de 200 mil dá 40 mil. O valor do contrato passou a ser 160 mil. Agora, lembrando da regra, quanto pode ser o aditivo? Eles vão precisar fazer um acréscimo nesse contrato. Qual é o valor do acréscimo? É 50 mil? É 25% de 160 mil, que é o valor do novo valor? Qual é o valor máximo que esse contrato pode chegar agora? Considerando esse aditivo de 40 mil que houve. O contrato pode chegar a 250 mil agora? O que vocês acham? Primeiro tu faz o acréscimo ou redução, mesma coisa. Vamos dizer que ele fez primeiro o acréscimo, então. Agora quer fazer redução. Quanto que pode chegar o valor do contrato? Alguém chuta? 150, 200, 210, quem dá mais? 25%, 60? Quase. Valor máximo considerando que 50 mil possíveis. Lembrem que não mudou o aditivo 25% em relação ao contrato original, o valor do contrato original. O valor do contrato original, 200 mil. 25% é 50 mil. Esse valor de 50 mil é imutável. Tá? Então, considerando valor de 50 mil possíveis, no máximo, lembrem que o contrato estava em 160 mil, no máximo ele pode chegar a 210, que é os 160 mais 50. Tá? Ele não pode chegar nunca mais aos 200 mil, aos 250 mil, que seria os 25% em relação ao contrato original. 50 mil é o valor fixo. Fixou o valor de 50 mil. Se houve redução de 40 mil, o máximo pode crescer a 50 mil. Tá? Então, no caso aqui, 210. Mesma coisa se tivesse feito o acréscimo primeiro. Se vai fazer a redução, é a mesma coisa. Tá? Simplesmente, os 50 mil tem que ser respeitado. Nesse raciocínio, se o valor chegasse a 250 mil, ou seja, teve a redução de 40 mil, agora está retornando para 250 mil. Se tivesse um acréscimo de 90 mil, e lembrem que o máximo que tu pode ter de acréscimo é 50 mil, nesse caso. Então, não pode haver compensação, eles são tratados independentemente. Os de acréscimo tem que tratar de uma maneira e os de redução tratar de outra maneira, lembrando sempre dos 25%. Logo, os acréscimos e supressões são independentes, não se permitindo compensar um no outro. O que se fazia antes dessa regra, ou pelo desconhecimento dessa regra? Contrato de 200 mil, se acrescia, sei lá, 40 mil e reduzia 40 mil, dava contrato 200 mil ainda. E depois se acrescia mais 50 mil, chegando aos 25%. Tá? Chegando aos 250 mil. Não. Lembre que o acréscimo, os aditivos de acréscimo, no máximo 50 mil. Tu pode fazer 3, 4, 5 acréscimos, 5 aditivos de acréscimo. Mas tem que respeitar o valor máximo de 50 mil. Os casos dos recebimentos. Recebimento provisório. No caso, quando acabou a obra, é verificado se a obra está pronta, está conclusa. Tem que ser efetuada pelo responsável da fiscalização, mediante um termo circunstanciado. Tem que ser feito um documento para isso, tá? Não é verbalmente, tem que ser o documento fazendo o recebimento provisório, assinado pelas partes, ou seja, contratada, a supervisora, se houver, e a prefeitura, após realizada todas as medições e faturas, inclusive dos aditivos. Tem que estar tudo concluso, tá, para fazer o termo de recebimento provisório. Verificado que está tudo ok, tem que fazer outro termo
o outro termo circunstanciado, o decurso de prazo necessário, máximo 90 dias. Máximo 90 dias após ter sido feito o termo de recebimento provisório, se faz o definitivo. Após todos os pagamentos, está tudo concluso. Só quero ressaltar aqui a respeito do projeto as-built. O projeto as-built é o projeto, quer dizer, como construído, ou seja, se houveram algumas modificações no projeto, se foi executado de uma forma diferente do que o projeto previa, isso tem que ser feito, tem que ser demonstrado em um outro projeto, chamado projeto as-built. Como é que se remunera? Quem vai fazer esse projeto as-built? É o encargo da construtora. Como é que se remunera? No orçamento é interessante, principalmente em obras enterradas, tá? Que não se sabe exatamente onde é que está passando. Obras de drenagem, tem que ser feito o projeto as-built para demonstrar. Por exemplo, o Rogério falou da SC Gás, que passa a tubulação de gás aí pelos municípios. Em caso de interferência com alguma obra de esgoto, a concessionária tem que saber onde é que está passando a tubulação para poder não passar junto. Tá? Então, não precisa escavar para saber que foi passado ali. É um projeto separado. Tá? Casos práticos. Aqui a gente vai demonstrar alguns dos problemas que a gente encontrou verificando nas nossas auditorias. Primeiro, eu gostaria de falar a respeito do sistema de fiscalização eletrônico de trânsito. Nos municípios de vocês têm sistema de fiscalização eletrônica de trânsito, chamadas lombada eletrônica, pardal? Tem? Vocês foram responsáveis, vocês fazem parte da comissão de licitação, ou que fez o projeto a respeito desse sistema? Não? Ainda bem. Isso aqui é um problema que a gente está encontrando bastante no tribunal, esse sistema de fiscalização eletrônica de trânsito. Para simplificar, são as lombadas eletrônicas, pardal, radar móvel, esse tipo de sistema, tá? Para emissão de multa. O que a gente está encontrando é que não está sendo respeitada as regras da licitação. O que a gente verifica é que as próprias empresas interessadas, elas entregam um edital pronto, um projeto pronto, o projeto básico pronto para a administração, para a unidade, e a unidade simplesmente licita aquele projeto sem maiores verificações. Problemas que a gente encontra muito comumente nesses projetos. Primeiro, falta definição correta dos locais onde vão ser instaladas as lombadas. Esses locais têm que ser estudados. Como é que se estuda onde é que são os locais que precisa de lombada eletrônica, por exemplo? São os locais onde acontecem acidentes. Se naquela avenida, naquela rua não acontecem acidentes, não há necessidade nenhuma de se colocar um sistema desse. E o que se faz é simplesmente, aquela rua tem bastante movimento, então se coloca uma lombada eletrônica lá. Não é assim, tá? Isso aí tem que ser critérios, tem que ter critérios, tem que ser estudado, são estudos técnicos isso. Isso aqui já é um ponto pacífico, não pode haver remuneração de maneira nenhuma da contratada a partir do número de multas emitidas. Isso é ponto pacífico, não vi mais edital a respeito disso. E o orçamento tem que ser detalhado, com todos os custos unitários. O que são esses custos unitários? O que a gente encontra normalmente são os orçamentos simplificados. Por exemplo, equipamento, sistema fixo discreto, que é o tal do pardal. Valor, R$ 1.500, número de meses, 12 meses, e valor total. Isso não é orçamento. O orçamento tem que ser detalhado, tem que dizer especificamente, tem que ficar bem claro qual é o valor da amortização daquele equipamento, qual é o valor da instalação daquele equipamento para se instalar, qual é o valor da manutenção, quanto vai se pagar mensalmente para fazer a manutenção daquele equipamento, qual é o valor que vai ser cobrado para fazer a retirada daquele equipamento do local, quais são os impostos que vão ter que pagar, tá? E tudo isso tem que ficar discriminado. Isso é um orçamento detalhado, que a Lei 866 exige. Caso de prorrogação contratual. Caso de prorrogação contratual, lembrem que os valores de instalação e o valor da amortização, depreciação do equipamento já foram pagos na primeira parte. Quando a licitante, o contrato é para 24 meses, quando a licitante vê que o contrato é por 24 meses, ela vai amortizar o valor
do equipamento dela em 24 meses. Ou seja, se o equipamento dela custa R$24.000, ela vai colocar na planilha de custos dela R$1.000 por mês. E aí, no final do contrato, no final dos 24 meses, esse valor já foi pago. No caso de prorrogação, esse valor tem que ser retirado, porque senão ela está sendo remunerada, no caso que eu falei, em R$1.000 a mais por mês, que esse custo já não mais tem. O que a gente vê muito são a discriminação, não é a ausência, mas uma discriminação extremamente detalhada do equipamento. Extremamente detalhada a ponto de dizer que o equipamento tenha, por exemplo, que ter 5 megapixels, a câmera tem que ter 5 megapixels, que a câmera tem que conseguir bater foto de dia, e, obviamente, mas de noite tem que ter um tipo de flash anti-ofuscante, do tipo sei lá o quê. Que a medição da velocidade tem que ser feita não somente com um laço indutivo, que são aqueles fitas que ficam no chão, mas com 3 laços indutivos. Só tem equipamento no Brasil que tem isso. Tem equipamento que tem prefeitura que exige que a medição da velocidade seja feita através de laser ou Doppler. Só tem uma empresa no Brasil que tem esse tipo de equipamento, todos os outros são com laço indutivo. Então, são esse tipo de coisa que direcionam o edital. Tá? Isso tem que ser evitado. Não falei do último. Definir claramente a substituição dos elementos já instalados com nova licitação. Claro, em caso de nova licitação, aquele lá, o antigo tem que ser retirado, tem que ser colocado um novo. Vamos ver os exemplos práticos que a gente encontra. Primeiro, um orçamento de uma obra de saneamento. São 3 problemas num pequeno orçamento aqui, bastante graves. Primeiro, ponteira filtrante em vala. Eles estão previstos 100 unidades, mas na verdade vai ser necessário muito mais. Isso em função da obra, quem conhece sabe que seriam necessários muito mais. O que a empreiteira vai fazer? Vai colocar o valor do custo unitário dela nessa licitação bem alto, vai diminuir os outros, mas coloca esse desses ponteira bastante alto, porque vai ter aditivo, e aí no aditivo ela vai ganhar uma diferença bem boa. Outro problema, lembram do tal da unidade mês, verba, global, etc.? Aqui está por mês, 30 meses, R$6.700 por mês. Pergunta, está correto? Pode ter esse tipo de previsão aqui no contrato? Manutenção, 30 meses, pagamento por mês, R$6.700? Pode? Sim, não, talvez, quem sabe? Não? Poder pode. Desde que tenha uma outra planilha orçamentária discriminando isso aqui. Separando isso aqui, esses R$6.700, dizendo quais são os serviços que estão compondo esses R$6.700. E a medição vai ser não por esses R$6.700, mas por essa planilha orçamentária auxiliar. Se num determinado mês algum serviço não foi executado, não se paga. Tá? Nesse caso aqui, são 3 serviços realizados no posto de visita, a impermeabilização desse posto de visita com argamassa e também com impermeabilização bituminosa. O que se verificou nesse caso é que nesse serviço, dentro desse posto de visita, esse serviço já incluía tanto a escavação quanto a impermeabilização do poço. E o que foi feito? Colocaram esses 2 serviços a mais. Dentro desse valor de R$727, já estão incluídos o valor de R$41,11. Ou seja, R$52 já estão dentro desses 727. Então, nesse caso, estaria se pagando em dobro. Pagando novamente esses 2 serviços, porque já foram pagos aqui dentro e depois estão sendo pagos aqui. Nesse caso aqui, são assentamentos de tubos em concreto. No orçamento está separado, aqui seria o assentamento e aqui seria o material. Só lembrando vocês, eu não sei se o Rogério, eu acho que o Rogério não falou sobre isso. Quando se adquire material separado do serviço, o BDI desse material tem que ser diferenciado, tá? Normalmente é bem inferior, porque quando há somente compra de material, não se tem as despesas indiretas, porque as despesas indiretas surgem a partir da execução do serviço. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eles estão remunerando o assentamento e também o material. Só que, dentro desse serviço de assentamento, está incluso o serviço e o material. O material já está dentro desse serviço aqui.
Então, no caso daqui, assentamento de tubo de concreto de 500 milímetros, desses 150 reais, 130 se refere ao material. E somente R$ 28 se refere ao serviço. No caso dessa obra, eles estavam pretendendo pagar R$ 150 pelo assentamento e mais R$ 130 pelo material. Tá? Totalmente indevido. Bom, casos de obras auditadas pelo tribunal. Isso aqui, né? Uma curva para a esquerda. O que está errado nessa foto aí? Hã? A estrada está errada. Isso, a estrada está errada. A estrada deve ser... A curva deve ser para a direita, né? Nesse caso aqui, provavelmente, não foi exatamente esse caso. Depois dessa curva aqui à esquerda, tem uma curva fechada à direita. Só que a posição dessa placa aqui está totalmente incorreta. Lembrem que a sinalização vertical ela serve para, tanto horizontal quanto a vertical, serve principalmente para a noite. O motorista, nesse caso aqui, é uma região que há incidência de neblina ainda. O motorista está fazendo a curva para a esquerda, uma curva relativamente fechada, ele está preocupado com a rodovia, não está preocupado com a sinalização. Isso é um local totalmente inadequado para sinalizar. O que pode ser feito aqui? Essa sinalização ou ser mais para frente, mas se aqui não houver distância suficiente para fazer a sinalização um pouco mais para frente, ser colocado anterior àquela sinalização, né, que sinuosa, trecho sinuoso. Tá? Isso aqui é uma obra feita sem projeto inadequado, projeto estrutural também inadequado, novamente caindo no problema de projeto. Já está aparecendo, a armadura já está aparecendo. A armadura é insuficiente para esse caso aqui, rompeu, tá? Esse ginásio ele caiu. Tá? Aqui, foram concretar a viga, e aqui foi concretar o pilar, desculpa. Aqui a viga de baldrame, e esqueceram de tirar esse material aqui. Né? Eles simplesmente concretaram em cima desse jornal, papel velho, saco de cimento, o que for. Esse material aí vai se degradar, vai formar um vazio nesse meio desse pilar. Esse pilar vai adensar, vai ceder e vai provavelmente romper. Acabamento, problemas de acabamento. Vocês aceitariam esse tipo de acabamento na casa de vocês? Vocês chegam na casa de vocês, está lá a porta da dobradiça e esse tipo de acabamento aqui. Né? Isso não é aceitável. Se vocês não aceitam na casa de vocês, não se deve aceitar também numa obra pública. Mas, infelizmente, a gente vê isso em obra pública. O que aconteceu aqui? Isso aqui é uma foto vista de baixo para cima, olhando para o teto. Isso aqui são os vigotes, tá? Que esses vigotes deveriam obrigatoriamente estar assentados sobre a viga, só que eles ficaram curtos. E o empreiteiro simplesmente concretou assim, colocou os vigotes curtos de qualquer jeito. Aqui, esse aqui, rompido, quebrado, simplesmente concretou assim. Isso aqui, mais tempo, menos tempo, com uma carga em cima dessa laje, isso aqui pode romper. Tá? Provavelmente vai romper. Outro problema, problemas de acabamento. Pintaram por cima dessa caixinha aqui. Aqui ficou curto o negócio. Né? Isso aqui é problema de acabamento. Isso aqui, na casa de vocês não aceitam esse tipo de coisa. Eu acho que isso aqui, a foto diz muita coisa. Se eu não me engano, isso aqui é obra de um hospital. Tá? Vocês imaginam vocês chegando na casa, no apartamento que vocês compraram? Vocês estão todos contentes. Consegui comprar meu apartamento. Aí vocês vão lá um dia, um sábado de manhã, e vão visitar a obra. Aí chega lá na obra, tem o vigia lá, vocês são proprietários? Não, pode entrar, não tem problema. Aí vocês entram na obra e está esse estado aqui. A obra está esse estado. Eu virava as costas e vendia de volta, não queria mais. Isso aqui faz uma propaganda terrível. Né? E é tipo de coisa que a gente encontra em obra pública. Execução, problema de execução. Isso aqui, o que aconteceu nessa obra aqui? Precisava fazer a pavimentação dessa rodovia e a prefeitura era responsável por fazer a base e subbase. Ela adquiriu o material para fazer a base e a subbase de
brita, de pedra de matacão e de brita. Só que, por algum motivo desconhecido, ela não fez. E contratou uma empresa para fazer a pavimentação asfáltica. Fazer a pavimentação asfáltica. A empreiteira chegou, estou contratada para fazer a pavimentação asfáltica e a drenagem. Ela fez a drenagem, fez a pavimentação asfáltica em cima do solo. Essa obra aqui tinha 2 meses, a véspera de eleição. Tá? O prefeito supostamente mandou faz o asfalto porque a eleição é semana que vem. A empreiteira foi lá, fez o asfalto, só que 2 meses depois é esse o estado da rodovia. Problemas de drenagem também, o Rogério mostrou uma outra foto com problema de drenagem. Esse aqui também é problema de drenagem. Novamente um corte, novamente falta a drenagem profunda. O que aconteceu? Chove, o material desce, a água desce aqui, corre por aqui pelo meio da pista, não tem drenagem, não tem uma sarjeta aqui para segurar essas águas superficiais. Ela escorre até onde está o bueiro. E arrebentou totalmente a pista aqui. Tá? Eles colocaram esse material aqui porque estava um buraco bem grande ali, colocaram esse material para não haver acidentes. Mas, novamente, problemas de projeto de execução, falta de fiscalização. Isso aqui é uma sarjeta. Provavelmente algum carro estacionou aqui, ela está com a dimensão, está subdimensionado. Tá? Isso aqui devia ter 7 ou 8 centímetros, dependendo do local. Nesse caso aqui tinha 4. Tá? Algum carro bateu ali ou estacionou em cima dessa sarjeta, ela quebrou. O que acontece? A água desce de lá, entra por aqui, filtra por aqui e vai para baixo da pista. Tá? Ou vai continuar quebrando a sarjeta aqui, ou vai acabar com a pista mais abaixo. Isso aqui é visto uma foto de cima de uma ponte, tá? Vista de cima. Isso aqui seria o dreno da ponte, para tirar a água do tabuleiro da pista. Tá? Totalmente fechado, obstruído, não tem capacidade nenhuma de tirar a água dentro da pista aqui. O que se recomenda? Esse dreno aqui, se eu não me engano, ele tinha 75 milímetros. O que se recomenda é que seja superior a 100, para não haver esse tipo de caso. Infelizmente, a manutenção das nossas pontes no estado não é das melhores, também dos municípios. Né? Então, não vai ser limpo com tanta frequência quanto deveria. Então, para prevenir, colocar o dreno um pouquinho maior. Bom, o que acontece? O dreno está entupido, chove, a água fica em cima da pista, em cima do tabuleiro. Vem um carro, velocidade, de noite, não vê a água na pista, ele perde o controle e vai de encontro o que seria o sistema de proteção lateral da ponte. Isso aqui não tem, primeiro, um padrão horrível aqui, tá? É extremamente feio, né? Não tem padrão, tá mal feito, né? E além disso, isso aqui não é sistema de proteção lateral nenhum de nada. Isso aqui mal segura um pedestre. Se o pedestre dá um sapatado ali, ele voa lá embaixo. Tá? Imagine um carro que perdeu o controle em cima da ponte e vai de encontro a essa mureta aí. Ele vai cair lá embaixo. Tá? Isso a gente vê, infelizmente, a gente vê com bastante frequência no Brasil. O que tem que ter aqui? Sistema de proteção lateral. Seja guarda-reio metálico, né? Sistema de proteção lateral metálico, seja em concreto com barreira New Jersey. Tipo New Jersey, por exemplo. Há outros tipos, existem outros tipos. Mas a barreira New Jersey é um tipo que funciona bastante. Isso aqui é falha de execução. Isso aqui é uma ponte, a foto vista de baixo da ponte. Tem o talude, ou seja, a encosta ali, que corre o rio aqui embaixo. Esse material começou a escorregar lá de cima. Aí o que fizeram? Fizeram esse muro aqui para conter o material da cabeceira da ponte. Esse muro não foi suficiente, continuou escorregando por baixo. O que fizeram? Fizeram isso aqui. Só que continuou escorregando. O que eles fizeram? Fizeram esse daqui. E esse daqui está apoiado aonde? Está apoiado aqui nos pilares da ponte. Esses pilares da ponte, eles foram previstos para sofrer esse novo tipo de esforço?
Não. Tá? Isso aqui, vocês acham que é pouco, mas o peso é bastante, que vai sobre esses pilares aqui. Isso aqui é a construção de terminal de passageiros no município. Não foi feita a desapropriação, simplesmente iniciaram a obra sem desapropriação. Não remuneraram o proprietário disse, não, no meu terreno vocês não fazem nada. Vocês querem fazer, primeiro me paguem. Só que eles já tinham começado. O que aconteceu? Abandonaram a obra. Então, das obras abandonadas, isso aqui é um caso. Tá? Até, o que se recomenda? Recomenda não. O que a lei diz? Primeiro tem que se fazer a desapropriação. A desapropriação não é simplesmente fazer a lei, né, disponibilizando o terreno. Não, é pagar o proprietário do terreno pelo terreno dele, fazer a escritura em nome da administração, tudo direitinho. Isso aqui é a construção de uma escola municipal. Essa escola municipal, talvez o projeto não previsse, mas o terreno ele adensou. Né? A escola foi prevista fazer nesse nível aqui, tanto que eles fizeram essa rampa de acesso até aqui, porque o terreno era nesse nível aqui, só que o terreno adensou. Aí o que fizeram depois? Fizeram esse puxadinho aqui. Né? Não foi previsto que esse terreno ia adensar. Provavelmente esse terreno vai continuar adensando, é um aterro, e esse puxadinho, daqui a pouco vão ter que fazer um novo puxadinho do puxadinho. Né? Isso é... Mesma coisa numa base da Polícia Militar, foi construída a base, o terreno ele adensou, né? Aqui aqui onde está trincado, é onde há os blocos da fundação, né? Que seja sapato ou bloco de coronamento das estacas, provavelmente a estaca. O terreno adensou infelizmente, a base da Polícia Militar ficou no mesmo local. Só que, por exemplo, esse carro aqui, como é que vai sair daqui agora? Né? Não foi do dia para a noite. Isso aqui adensou. Porque leva um tempo. Deixaram o carro ali, provavelmente, se não tiver uma saída do lado de lá, né, vai ter que passar esse degrau aqui toda a vida que quer sair da base. Só que a construção de um ginásio foi tentado um novo método construtivo, o projeto não era bem estudado, não era adequado. Começou-se a executar, só que ruiu isso aqui no final. Acabou ruindo esse teto desse ginásio aqui, falha de projeto. Tá? Construção de um teatro. O projeto original ele não seguiu as normas de concreto armado. Ele tinha falhas bastante graves de projeto. O que foi feito? Começou a dar problema, eles tiveram que fazer um novo projeto estrutural e fazer um reforço daquela estrutura. Isso é a construção da sede da Câmara de Vereadores. Quando o tribunal chegou lá para fazer auditoria nessa obra, a parte de concreto já estava totalmente medida. Ou seja, na medição indicava que todos os pilares e a laje de cobertura estava pronta. Né? Mas, entretanto, estava nesse estágio aqui ainda. Isso aqui é pagamento adiantado. Se a empreiteira resolve sair daí do dia para a noite, fica o prejuízo da prefeitura que já pagou. Câmara de Vereadores. E só verificar o uso dos equipamentos de proteção individual no pessoal aí, né? Todo mundo com bota, luva, capacete, tudo direitinho, né? Isso aqui é a reforma de uma escola municipal. No caso aqui, o engenheiro que era responsável pela execução da obra, ele também era o responsável pela fiscalização pela prefeitura. A prefeitura contratou para fazer a fiscalização da obra, só que ele também era contratado para fazer a execução dessa obra. Vocês conhecem a história da raposa cuidando do galinheiro? É mais ou menos por aí. Isso aqui é a execução de uma rodovia. Esse caso aqui foi houve o tal do jogo de planilha. A empreiteira ofereceu um preço num determinado serviço, que é a execução de uma vala, isso aqui não é esse bueiro, é uma vala. Ela ofereceu o valor 1/3 do que estava no orçamento da unidade. Tá? O que aconteceu? Ela, obviamente, ganhou a licitação, que era um serviço bastante relevante
nessa obra era a execução desse canal. Passado, vencida o contrato, primeiros meses de execução, ela pediu um aditivo. Pediu aditivo para quê? Para suprimir o tal do serviço de canal e incluir um novo serviço para fazer a execução desse canal, só que com preço cheio. Então, ela ganhou a licitação com preço de 33%, um terço do valor orçado, e na execução ela retomou esse preço num valor cheio. Foi nesse caso aqui também que foi feito com tomadas de preço e convite, né? Nessa obra também não foi feita uma concorrência, o valor alcançava a concorrência, só que a unidade fez várias tomadas de preço e convites. Tá? No final, no somatório do serviço, chega a preço de concorrência, só que isso aqui fracionamento irregular da licitação. Isso aqui a gente vê bastante também, infelizmente. Isso aqui é supostamente um aterro sanitário, um lixão, só para tentar as normas, né, de aterro sanitário. Isso aqui é a contaminação das águas, né, pelo chorume. E isso aqui havia uma ponte sobre o rio, uma obra isso aqui é no município no norte Vale de Itajaí. O que foi feito? Aqui é o Itajaí Mirim, se não me engano, e ele sofria problema de enchente. Esse município sofria bastante com problema de enchente. E o que eles fizeram? Fizeram essa obra, que é fazer um canal, né? Em caso do rio encher, ele vai ocupar essa área aqui e não vai atingir a cidade lá em cima. Então, isso aqui foi feito uma obra para aumentar a largura do rio. E precisava, então, a ponte vinha até aqui. Como foi feito essa escavação, essa obra aqui, precisava prolongar essa ponte. O que a prefeitura fez? A prefeitura contratou a Companhia de Desenvolvimento Municipal para fazer essa obra. Se a companhia foi criada para isso, anteriormente à licitação, pode ser feito por dispensa de licitação, não tem problema, a preços de mercado. A lei é bem clara que a obra tem que ser repassada à Companhia de Desenvolvimento Municipal a preço de mercado. Muito bem, qual é o preço de mercado nesse caso? O que a Companhia de Desenvolvimento fez? Ela fez uma licitação. Ela fez uma licitação para a execução dessa obra aqui, que a prefeitura podia ter feito, mas não fez. Quem fez foi a Companhia de Desenvolvimento. A Companhia de Desenvolvimento fez a licitação e deu um valor lá, vamos dizer, 700 mil para fazer esse prolongamento. Só que a prefeitura tinha contratado, repassado para ela, para fazer essa obra, R$1 milhão, vamos dizer no caso. Tá? Ou seja, a lei diz que quando tu contratar a Companhia de Desenvolvimento tem que ser a preço de mercado. Qual é o preço de mercado nesse caso? 700 ou 1 milhão? 700, exatamente. A prefeitura devia ter passado 700 para a Companhia de Desenvolvimento e repassou 1 milhão. O que aconteceu com esses 300 mil? É o problema, né? Pessoal, então eu gostaria de agradecer bastante a presença de vocês. Aqui está o nosso telefone e e-mail de contato. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que a gente apresentou, a respeito de problemas de engenharia, de obras públicas, vocês, por favor, entrem em contato conosco, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado.